Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado. Ops, boa madrugada também. Tem gente que assiste vídeo no YouTube para estudar de madrugada, então estejam inclusos aí na minha saudação. Caso ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Henrique, eu sou professor de língua portuguesa e produzo conteúdo de português com foco em concursos para as redes sociais e também para este canal no YouTube, geralmente resolvendo questões de português de concursos públicos. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, há alguns dias eu postei um vídeo resolvendo a prova de português de um dos últimos concursos que aconteceu em Caruaru, organizado pela banca IBAN. E aí eu deixei de fora, nesse último vídeo, uma questão específica dessa prova, porque eu senti que ela precisava de um material só para ela. Por isso, estou eu aqui, depois de alguns dias, gravando este vídeo. Caso você tenha feito essa prova, é a famosa questão 27, que dividiu opiniões. Tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra, e é comum isso acontecer porque essa é uma questão de interpretação textual. E em todas as bancas organizadoras de concurso, é comum você encontrar questões de interpretação textual, geralmente, que dividem opiniões. Por quê? Diferentemente das questões de gramática, que são um pouco mais exatas, mas mesmo assim ainda dão pano para manga, as questões de interpretação textual geralmente têm a seguinte estrutura. Se for 4 alternativas, como é o caso da banca IBAN, 2 você vai conseguir cortar, 2 você vai conseguir, de fato, eliminar, mas vão sobrar 2 que parecem muito serem as corretas. Mas você vai ter que tomar a decisão de escolher apenas uma delas. Não dá para marcar 2 no gabarito. E aí, nisso, muitas pessoas marcam o que a banca entende como correta e outras não. A prova a qual eu me referi no começo do vídeo, caso você esteja um pouco perdido, é esta aqui, ó. O concurso público para monitor de transporte escolar. Caiu conhecimentos específicos, caiu raciocínio lógico, caiu informática e, obviamente, também português. Meu foco aqui é a prova de português. Mais especificamente a questão 27 neste vídeo. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, corre lá para ver. Pois muito que bem, no enunciado da questão, a gente tem o seguinte: a seguinte palavra define o atual estado de espírito do narrador, cantor, a respeito de sua atuação como boiadeiro. Aí na alternativa A, a gente tem euforia, na B, a gente tem saudade, na C, vingança e na D, esperança. A gente vai precisar ler o texto, focando no momento específico dele, para entender qual é, talvez, o estado de espírito do cantor, né, do narrador, naquele momento específico. Vamos só reler o enunciado para fixar. A seguinte palavra define o atual estado de espírito do narrador, cantor, a respeito de sua atuação como boiadeiro. Daqui você já vê que é uma questão que tem potencial para gerar confusão mesmo, porque a gente está diante de sentimentos, de emoções, que são por si só coisas subjetivas. Então, uma pessoa vai ter uma leitura, outra pessoa vai ter outra, vai se misturar, vai acabar marcando uma coisa, mas é preciso focar no que o enunciado entrega para a gente. A seguinte palavra define o atual estado de espírito do narrador-cantor a respeito de sua atuação como boiadeiro. Então, a gente tem que focar no texto na parte em que está evidente que ele está falando da atuação dele como boiadeiro. Aparecer outras palavras que vão indicar sentimentos outros em outras partes do texto, mas a gente tem que focar nesse recorte específico, senão erramos com certeza. Vamos para o texto agora. Texto 2, Disparada. Caso você não conheça, é uma canção do Geraldo Vandré, tá? E do Theo Barros. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Provavelmente você já deve ter ouvido esse começo por aí. Então é essa a canção que a gente vai precisar ler, analisar para responder a questão. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte e o destino, tudo. Estava fora do lugar, eu vivo para consertar. Então, vê, aqui a gente tem o começo e vai começar a parte em que ele vai focar na boiada. Tá até marcado aqui nessa imagem que a pessoa me enviou. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade. Do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu,
Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte. Muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E nos sonhos que fui sonhando, as visões clareando. As visões se clareando até que um dia acordei. Então não pude seguir valente em lugar tenente. Dono de gado e gente, porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse. Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu querer, e mais longe do que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou o cavaleiro, laço firme e braço forte, no reino que não tem rei. Na alternativa A, a gente tem euforia. Na B, a gente tem saudade. Na C, a gente tem vingança. E na D, a gente tem esperança. Eu imagino que muitas pessoas vão acabar, assim, apressadamente, marcando a alternativa B, saudade. Vão não, né? Marcaram a alternativa B, saudade. Porque a canção se inicia com prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. E aí a pessoa que foca nesse começo entende, imagina, pressupõe que a pessoa vai contar uma história bonitinha, que a pessoa vai contar uma história relacionada a um momento bom da vida dela. Se a pessoa fizer isso, fizer essa leitura muito apressada, vai marcar B, porque a alternativa B está bem aí no começo, porque quem elaborou a questão provavelmente imagina que pessoas vão fazer essa leitura mais superficial, bem do comecinho do texto e vão acabar marcando a B, que não é a correta e já pode ser eliminada, porque não é uma canção, não é uma história relacionada à saudade. Você vê que em determinado momento dá a entender o texto que a situação lá não era nada legal, não era nada bacana, pessoas eram tratadas como animais. Então, será mesmo que uma pessoa vai estar com saudade de ser tratada como animal? Não, então a B, ó, pode ir fora junto com a A. Euforia, caso você não saiba, é mais ou menos a mesma coisa que alegria, sabe? É aquela alegria forte, intensa. E da mesma forma que a gente elimina a saudade, porque a pessoa não vai ter saudade de ser tratada como animal, a pessoa também não vai sentir euforia falando sobre esse passado, sobre esse momento da vida em que ela era tratada como animal, certo? Então, A e B, fora. A gente fica, então, com a C e a D, que são são as alternativas que fazem muito sentido de serem marcadas. Mas aí, para decidir, para a gente bater o martelo, é preciso que a gente, às vezes, releia o texto para entender se ele combina muito mais com vingança ou muito mais com esperança. Porque eu admito para vocês, enquanto leitor, interpretador de texto, eu consigo perceber um quê de vingança no texto, um quê de, poxa, estou sendo maltratado aqui, mas eu vou me vingar, sabe? E também consigo perceber um quê de esperança. Resta saber qual predomina. Qual predomina no texto? Não foi trazida no enunciado, mas essa canção ela tem um contexto, ela foi produzida no tempo da ditadura e tudo mais, tem toda uma história por trás dela que eu indico que vocês tiverem interesse, procurem saber, mas isso acaba que nem é tão importante aqui na questão, porque se fosse importante a ponto de interferir muito na resolução da prova, a banca colocaria. Mas com um pouquinho mais de esforço, dá para você escolher a alternativa correta relendo o texto. Então, vamos lá para a gente encerrar, bater o martelo e perceber se, na hora em que o enunciador, o narrador, o cantor, fala do seu trabalho como boiadeiro, ele está usando muito mais um tom de vingança ou muito mais um tom de esperança? Ele está muito mais raivoso, tipo, ah, vou lhe matar, ou ele está muito mais, não, as coisas vão mudar, tem como mudar, dá para ser de outro jeito. Vamos lá. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade. Do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro, muito tempo, laço firme, braço forte.
Muito gado, muita gente, pela vida segurei. Então, perceba que aqui ele está falando, né, como é que era. Na boiada ele já foi boi, mas um dia ele se montou, né? Então, um dia ele subiu de cargo, talvez, não por um motivo meu, não porque ele queria, não porque, eu vou ser, né, vou subir de cargo e é por mim só. Não. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade. Então, ele estava num patamar e ele precisou talvez ir para outro por necessidade, tinha que ser desse jeito. Do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte. Muito gado, muita gente, pela vida segurei, né? Então a gente pode interpretar isso aqui, muita gente ajudei, precisei ajudar. Seguia como num sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir valente em lugar tenente. E dono de gado e gente, porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente, ó. Percebe aqui que ele tem um olhar diferenciado para as pessoas. Com bicho a gente faz isso e aquilo outro. Mas não é legal fazer isso com pessoas. Elas não podem ser tratadas desse jeito. Eu, particularmente, também acho que animal também não deve ser tratado desse jeito. Mas vamos lá. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boiadeiro, já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse. Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu querer, e mais longe do que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme e braço forte, num reino que não tem rei. Então, repare que não é a primeira parte da canção que se fala num reino, em tal situação que não tem rei, em tal situação que não tem alguém lá castigando os inferiores, né? Então, você consegue sentir um quê de vingança, mas não é muito marcado. Então, entre vingança e esperança, vamos voltar aqui para a questão, entre a alternativa C, vingança, e a D, esperança, faz muito mais sentido marcar esperança, porque a vingança ela aparece ali, mas ainda de uma forma um tanto implícita. Para você chegar à conclusão de que existe vingança, estado de espírito do boiadeiro, você precisa mergulhar nele e perceber, eu no lugar dele queria me vingar, gostaria de fazer isso, de fazer aquilo. Mas não, né? O que fica muito mais à tona, o que fica muito mais explícito é a esperança. Perceba que no momento em que ele vai falando, ele demonstra essa inconformidade com a realidade, não está legal, tanto que ele critica a forma como as pessoas são tratadas semelhantemente aos animais. Então, a gente pode entender, a partir de pistas que aparecem no texto, que ele tem esperança de melhorar. As coisas mudam e podem mudar mais ainda. Então, a alternativa a ser marcada realmente é a D. Agora, me conta aqui nos comentários se você acertou, se você errou, se você entendeu a minha leitura, mas a alternativa é a D. Não que a C esteja errada. Nossa, marquei C, sou burro. Calma. Eu expliquei no começo. Questões de interpretação textual de todas as bancas seguem esse padrão. Você consegue eliminar algumas, mas sempre vai sobrar duas ou três que vão te deixar assim, ó. E você vai ter que ler e reler o texto procurando pistas que comprovem que determinada alternativa é mais correta do que outras. Ok? Até a próxima.